Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembro-me agora de dois fatos muito importantes em minha vida relacionados aos livros. Eu deveria ter entre 13, 14 e 15 anos quando visitei pela primeira vez em minha vida uma biblioteca. Que biblioteca bonita! Que lugar encantador! Não era uma biblioteca muito grande, com dezenas ou centenas de milhares de livros, mas era uma biblioteca muito bonita. Ficava na cidade onde eu fui criado, São Bernardo do Campo. E chegando ali, vi o nome daquele depósito de livros. Porque biblioteca significa em grego exatamente isso: depósito ou lugar onde são organizados os livros. Biblioteca Pública de São Bernardo do Campo, Monteiro Lobato. Ao entrar ali, ao ver aqueles livros dispostos com tanta ordem, com tanta arte e beleza, eu fiquei realmente consolado. E a segunda experiência minha com os livros foi aqui no Rio de Janeiro, ao visitar há uns 15 ou 20 anos o Real Gabinete de Leitura, o Real Gabinete Português de Leitura. Irmãos, eu não sei quantos livros há nessa biblioteca aqui no Rio de Janeiro. Mas é um lugar muito bonito. E eu vi, em um cantinho mais além, onde Machado de Assis fazia suas pesquisas. Assim, Machado de Assis, um dos maiores mestres na língua portuguesa. Que lugar bonito! Eu gostaria que todos vocês um dia visitassem o Real Gabinete Português de Leitura. E, se tiverem oportunidade, visitem também a Biblioteca Pública Monteiro Lobato de São Bernardo do Campo. Hoje, no entanto, visitaremos uma outra biblioteca, não tão bonita, não tão atrativa, mas que tem prendido muita gente. É uma biblioteca sinistra, perigosa, e que tem levado muita gente ao inferno. É uma biblioteca que poderia chamar-se a Biblioteca Secreta de Satanás. Mas onde se encontra esta biblioteca? Onde ela está instalada? Por mais incrível que possa parecer, ela pode estar instalada em nosso coração, em nossa alma, exatamente naquela junção que une a nossa alma ao nosso espírito. E os seus autores? Quem são os seus autores? Nesta biblioteca encontraremos 5 livros. E todos eles, conforme veremos, têm nomes gregos. O primeiro volume, Fonos. O segundo, Moiqueia. O terceiro, Porneia. O quarto, Clopé. O quinto, Pseudo-Martiria. E depois, Blasfemia. 6 livros, 6 perigosos livros. Agora, sabemos que um só é o inspirador de todos estes volumes perigosíssimos que, como já lhes disse, têm levado muita gente ao inferno. Mas e os seus escritores? Surpreendemo-nos, às vezes,
a escrever um desses livros. Às vezes, nós próprios, servos de Deus, começamos a escrever e a fazer narrativas e enredos perigosos para a nossa própria alma. A biblioteca secreta de Satanás, muitas vezes, instala-se em nosso coração e não o percebemos. Eu chamo a vossa atenção para o livro de Mateus, capítulo 15 e versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O coração, o lugar da biblioteca secreta de Satanás. Coração, em grego cardia, significa não somente coração, o órgão vital do corpo humano, como também a sede da vida espiritual humana. Neste sentido, é a morada de todos os pensamentos, virtudes, pecados e males. Espiritualmente, localiza-se, conforme já dissemos, na junção entre a alma e o espírito. Por esse motivo, recomenda-nos Salomão, o coração deve ser muito bem guardado. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4 e versículo 23. Vejamos agora, antes de folhearmos esses livros, eu gostaria que eles não fossem folheados, sequer vistos, mas precisamos fazê-lo nesta manhã para que sejamos mais santos. Vejamos agora os maus pensamentos como as bases de todos os pecados que aqui apontaremos. O coração, conforme já vimos, é a origem e a sede ou a matriz de todos os pensamentos, pois é do coração que procedem os pensamentos. Estes surgem exatamente, enfatizamos aqui, na junção da alma e do espírito, conforme lemos em Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Por conseguinte, o ponto mais íntimo, mais interior e mais escondido de nosso ser fica exatamente na junção entre a nossa alma e o nosso espírito. Nós sequer podemos separar o espírito da alma. São inseparáveis. Por intermédio da alma, nós entramos em contato com o mundo exterior. E por intermédio do espírito, nós entramos em contato com o mundo interior e espiritual. É por intermédio do nosso espírito que oramos, que falamos com Deus, que comungamos com o Senhor e entramos em contato com todas as belezas celestiais ou, aqui, fazemos um parênteses, indesejado, ou com as profundezas de Satanás. Com o nosso espírito, oramos, e oramos bem. Mas com o nosso espírito, exatamente naquela junção entre a alma e o espírito, nós arquitetamos o mal para nós mesmos e para os nossos semelhantes. Por conseguinte, como diria Tiago, o pecado, a iniquidade e as ofensas contra Deus começam e têm origem em nosso ser mais interior. E é lá
que estes livros mencionados aqui, da biblioteca secreta de Satanás, começam a ser escritos. O que é o pensamento? No grego original, o termo dialogismos, ou pensamentos, significa, entre outras coisas, razão, imaginação, disputa, desenho e, finalmente, deliberação. Quando nós pensamos, discutimos com nós mesmos. Apresentamos algumas razões que mais adiante procuramos desconstruir. É uma discussão entre nós e nós mesmos. É o nosso ser debatendo-se com o nosso próprio ser. É uma discussão, é uma disputa, é uma luta íntima muito grande, feroz, renhida. E nessa luta nós perdemos para nós mesmos, como diria o apóstolo Paulo, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E, para vencer as nossas tendências pecaminosas, precisamos de um revestimento especial, a graça, o sangue de Cristo, a palavra, a presença do Espírito Santo em nossa vida. É uma luta renhida. E exatamente lá, em nosso interior mais interior, em nossa interioridade, é que os maus pensamentos e enredos e narrativas e novelas perigosas começam. Maus pensamentos. Aqui nós temos a palavra grega poneros. Este termo significa mal, pecado, iniquidade, ofensa. E ofensa já cristalizada contra Deus. Agora, preparemo-nos para abrir, com a licença dos senhores. Não se atemorizem, mas precisamos abrir aqui o primeiro livro desta biblioteca de Satanás, que alguns de nós, às vezes, começou a escrever, e alguns estão escrevendo, e outros já chegaram ou estão chegando ao seu epílogo. O primeiro livro de Satanás chama-se Fonos. Não é uma palavra muito feia. Fonos. Tem até uma certa sonoridade. Mas vejamos o que significa fonos, morte. No grego, fonos abrange não somente a morte física, mas igualmente a espiritual, a moral e a emocional. E o primeiro a escrever esse livro foi Caim. Irmãos, Caim tinha à sua disposição todo o planeta Terra. Ele não precisava matar o seu irmão Abel. Se era disputa de terra, eles poderiam tão somente dividir o nosso planeta em 2 hemisférios. Caim ficaria com o norte, ou o ocidente, e Abel ficaria com o sul, ou com o oriente. Essa disputa poderia ser resolvida simplesmente. Todavia, Caim começou a escrever esse livro porque ele tinha inveja. Ele tinha inveja da comunhão que o seu irmão tinha para com Deus. Ele não suportava o êxito espiritual de Abel. E ele começou a elaborar uma narrativa para destruir o seu irmão.
E o seu livro, dessa forma, começou a ser escrito. Primeiro, a dedicatória. Ele dedica o seu livro a Satanás, o primeiro homicida, de acordo com o próprio Cristo. Porque Satanás, sendo homicida e mentiroso, jamais se firmou na verdade. É alguém que odeia a vida. E observem, naquele tempo, não havia pena, não havia estojo de escriba, não havia pergaminho, não havia papiro, não havia sequer os instrumentos básicos para se encadernar o livro. Mas lá estava Caim escrevendo seu livro que tinha um título pomposo, Fonos, Mortes. Observem que todos esses pecados estão no plural, mortes. E Caim, no mais íntimo de seu ser, começou a escrever a morte de seu irmão, até que ela, saltando do epílogo, do último capítulo, tornou-se realidade. E quantas vezes nós, cristalizando um ódio ou contra o pai, ou contra a mãe, ou contra um irmão, ou contra um companheiro de trabalho, ou contra o chefe, ou contra o seu gerente, não vai escrevendo a narrativa da morte dessa pessoa. Ah, se eu pudesse destruí-la, se eu pudesse matá-la, se eu pudesse tirar-lhe a vida agora, se isso me fosse possível. E você, dessa forma, vai escrevendo o seu livro. Primeiro, a dedicatória. Depois, as apresentações, a ficha catalográfica. Em seguida, a introdução. Depois, os primeiros capítulos. E, finalmente, você mentalmente, espiritualmente, você concretiza a morte dessa pessoa. Pronto. Se ela morresse assim, se ela desaparecesse assim, o meu problema estaria resolvido. É o ódio não contido. É o ódio não combatido de imediato. Não podemos abrigar em nosso coração semelhantes pensamentos, porque, se o fizermos, poderemos chegar de fato a ofender e até a matar fisicamente o nosso irmão. Às vezes, não podemos concretizar o nosso intento, matando-o fisicamente. Então vamos arquitetando a sua morte emocional. Tiramos-lhe a paz, a tranquilidade. Mostramos-lhe a nossa indiferença. Não olhamos para ele. Em russo, a palavra ódio significa aquele que não suporta ver o seu irmão. A presença daquele irmão, ou daquela irmã, ou daquele chefe, ou daquele gerente, já nos é insuportável. E dentro de nós o ódio, a raiva, e queremos matá-lo. Mas como não temos poder, matamo-lo emocionalmente. Espiritualmente também, porque já não o cumprimentamos com a paz do Senhor. Já não oramos por ele. E assim, fazemo-nos assassinos. Vejam os irmãos que diz o Senhor Jesus Cristo que de nosso interior saem as mortes. Não é apenas uma morte. Hoje, desejamos a morte desse irmão, amanhã daquele, depois daquele outro. De repente, fazemo-nos um assassino em série, um serial killer.
e depois matamos tanta gente em nosso interior que nos tornamos um genocida. Matamos, às vezes, toda uma família, toda uma igreja, toda uma cidade e todo um país. E se tivéssemos realmente poder para isso, nós o faríamos. Então, potencialmente, às vezes somos um Nero, um Calígula, um Stalin ou um Hitler. Por esse motivo, nessa manhã, o Senhor Jesus quer que limpemos todo o nosso coração e saiamos daqui sem odiar quem quer que seja. Os nossos corações terão de sair limpos daqui. Amaremos a todos, mesmo aqueles que não nos amem. A nossa obrigação é amar. Abramos agora o segundo livro de Satanás. Ele tem por nome Moiqueia, adultérios. O adultério começa no coração até acabar em tálamo alheio ou em cama alheia. É o que significa etimologicamente a palavra adultério. Nas Sagradas Escrituras, nós temos um episódio muito lamentável. Eu chamo a vossa atenção para o segundo livro de Samuel, capítulo 11, do versículo 2 ao 4. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era bela, muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Bateseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. Sim. Davi escreveu esse livro, que tem por título Moiqueia, adultério, adultérios, pecados duplos e múltiplos. Mas como pode Davi escrever um livro com este título? Ele que era o suave salmista, profeta de Deus e escritor sagrado. Como aquelas mãos que escreveram o Salmo 23, escrevem agora um livro chamado Moiqueia. Mas quando ele começou a escrever esse livro, como dentro de si formou-se essa narrativa maldita? A questão é que, de vez em quando, Davi, de seu palácio, observava Betsabá. E ela ia, e ela vinha, e os olhos de Davi sobre ela. Ela chegava e ela saía, e os olhos de Davi sobre ela. E Davi, pensando ser todo-poderoso, porquanto o rei de Israel, não guardou o seu coração, não fez um concerto com os seus olhos, como fizera Jó, e deixou-se seduzir por aquela mulher. E dentro de si, na junção de sua alma com o seu espírito, começou a enredar uma novela, uma narrativa. Algo romântico, bonito, como vemos hoje em muitos filmes e novelas. Só que nas novelas e nos filmes dá tudo certo. Ambos se encontram e não há nenhuma consequência. E Davi escreveu aquele livro, ficha catalográfica, dedicatória, apresentações,
epílogos, a narrativa estava completa. E certa tarde, arquitetando ele, sozinho, porque mandara os homens para a guerra, inclusive o esposo daquela mulher, e ele levantou-se, estava fazendo a sesta, dormiu após o almoço, estava forte, bem disposto, e viu aquela mulher tomando banho. E diz a Bíblia que aquela mulher era em extremo formosa. Em hebraico, tovat mar'e meod, ou seja, ela era apetecível aos olhos, era formosíssima, não era apenas yaf meod, ou muito bonita, era em extremo formosa. E ele chamou um de seus criados e perguntou-lhe: quem é aquela mulher? Como se ele não soubesse. Era esposa de seu amigo. Era mulher de um de seus mais queridos e apreciados generais. Era esposa de Urias, o heteu, um amigo particular dele. E ambos moravam juntos, porque Urias tinha como missão também zelar pela vida de Davi. Mas naquele momento, os hormônios do velho homem já eram um homem maduro, então precisamos, nós velhos, tomar cuidado também, porque muitas vezes o diabo enfraquece o jovem e assanha o velho. Precisamos tomar cuidado. Quem é aquela mulher? Meu senhor, não é Betsabá, mulher de Urias, o heteu? E ele mandou chamá-la. Deitou-se com ela. Teve relações sexuais com ela. Adulterou com ela. E, de acordo com o seu script, ninguém ficaria sabendo. Ninguém. Nem Urias, nem as suas outras esposas. E observem, de acordo com os costumes daquela época, Davi já tinha um harém em casa, várias esposas, e todas elas mulheres belas. E por que ele precisava daquela ovelhinha lá do outro lado? De acordo com o seu script, tudo daria certo. Mas a história todos conhecemos. Não deu certo. Um abismo puxou outro abismo. Abissus, abissum invocati. Ou seja, um abismo chama outro abismo. Depois daquele adultério, ele escreveu uma carta a Joabe, que era um general inescrupuloso, para que matasse sorrateiramente a Urias, para que ele, o rei de Israel, se apossasse daquela súdita, daquela ovelhinha, da esposa de seu amigo, da mulher de um de seus heróis. A mesma mão que escrevera, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, agora escrevia, coloca Urias na frente da batalha mais renhida, para que ele morra pela espada dos filhos de Amon. Precisamos tomar cuidado com os nossos corações. Às vezes, abrigamos pensamentos lascivos, prostitutos, adulterinos, e vamos fazendo em nosso coração uma biblioteca imensa. Muitos livros intitulados Moiqueias. Cada livro uma novela, cada livro um enredo, cada livro uma narrativa, cada livro um script diferente. E nesses livros, as nossas conquistas são sempre bem-sucedidas.
ninguém sabe, ninguém viu, e realizamo-nos com isso. Mas o Senhor quer que o seu coração, nesta manhã, saia daqui purificado de todos os maus pensamentos. O Senhor o quer puro, purificado. Às vezes o homem, ao ver a sua esposa, já enrugada, já sem as formas de antes, já com os cabelinhos brancos, começa a olhar para uma outra mulher. Ora, Salomão escreveu no auge da sua juventude, da sua beleza e força, os cantares de Salomão. Mas aquela moça chamada Sulamita, um dia envelheceu. Um dia perdeu as suas formas. Um dia teve os seus cabelos embranquecidos. Mas recomendava a Salomão que os cantares em nossa vida conjugal prolonguem-se até que a morte nos separe. Ou seja, devemos encantar-nos com as nossas esposas sempre, mesmo quando envelhecidas. Abramos agora o terceiro livro de Satanás. Por favor, não os levem para casa. Depois desse sermão, joguem-nos no lixo. O terceiro livro de Satanás, Porneia. Vejamos aqui a narrativa perigosa de Amon, o mais notório prostituto da história sagrada. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, sua meia-irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa. Segundo Samuel, capítulo 12 e versículo 2. Naquele tempo era muito comum um homem, por se casar com várias mulheres, gerar dentro de sua família esses conflitos. Abraão, por exemplo, casara-se com a sua meia-irmã Sara. Mas nesse caso aqui, esses dois meios-irmãos, Amnon e Tamar, geraram um conflito muito grave na família de Davi. Amnon observou a sua irmã Tamar. Segundo a Bíblia, ela era belíssima. E ele, lascivamente, adoeceu por causa dela. Queria possuí-la. E ele começou a arquitetar, a escrever um livro chamado Porneia, ou Prostituição, para deitar-se com a sua meia-irmã. Mas ele enxergava algumas dificuldades. Em primeiro lugar, ela era filha do rei, e uma das filhas prediletas de Davi. Em segundo lugar, era uma moça virgem, sem experiência sexual, e isto para Amnon, um prostituto já notório, podemos inferir dessa forma a sua biografia. Para Amnon, havia uma dificuldade para seduzir aquela moça. Por quê? Porque ela era uma moça pura. Era uma moça sem experiência sexual, que estava se guardando para o seu esposo. Mas, mesmo assim, Amnon começou a escrever o seu livro, a compor a sua narrativa, para seduzir a sua meia-irmã. Mas ele tinha dificuldades com esse enredo. Por esse motivo, um primo seu ajudou a escrever esse livro em coautoria. Nesses momentos, o próprio Satanás manda alguém para que nos ajude a escrever a nossa própria ruína,
o nosso próprio pecado e a nossa própria separação de Deus. E a narrativa estava pronta, completa. Aminon, já doente da alma, agora finge-se também doente do corpo. E pede para o seu pai enviar-lhe Tamar para que fizesse alguns bolinhos para ele. Vejam os irmãos agora. Aqueles bolinhos tinham uma forma de coração. Era algo próprio para ser dado entre esposos e, quando muito, noivos. Era algo íntimo, bastante íntimo. E aquela menina, aquela moça tão linda, foi imprudente. Era o seu irmão, mas ela deveria conhecer o caráter de Aminon e descuidou-se, ficou sozinha com ele. Fez-lhe aqueles bolinhos. Ou seja, deu-lhe a entender que o caminho estava aberto para a sua sedução, para os intentos de Aminon. E Aminon forçou-a, violentou-a, tirou-lhe a virgindade e depois sentiu tanto nojo dela que a expulsou de casa. As jovens precisam tomar muito cuidado com esses homens. Não são rapazes inocentes, estão em nosso meio, mas prontos para seduzir, para tirar a honra de uma serva do Senhor, de uma moça inocente. Mostram-se apaixonados, pedem provas de amor, e a moça, às vezes, querendo casar-se, querendo conquistar aquele rapaz, começa a enviar-lhe algumas mensagens para que esse rapaz pense que o caminho está aberto. E isso é fatal. Por esse motivo, a moça deve precaver-se. E algumas são tão imprudentes e começam a pecar também e a alimentar essas narrativas pecaminosas, enviando até para esses maus elementos que temos em nosso meio, nudes. Declarações íntimas. Isso é algo pecaminoso. A jovem crente precisa precaver-se de tudo. Não tenha pressa. Fique tranquila. Moça serva do Senhor, seja tão somente fiel, porque o Senhor Jesus tem um bom homem reservado para si, como seu esposo, como pai dos seus filhos, como avô de seus netos, como guardião de sua casa. Repouse, pois, tranquilamente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E afugente de sua vida esses escritores que só sabem escrever um livro, porneia, prostituição. Mas a prostituição não se circunscreve apenas a um relacionamento sexual. Nós temos, por exemplo, a pornografia. Jovens e até velhos presos à pornografia, escravos desse vício, não conseguem livrar-se dela. Cada foto, uma novela, cada foto, uma narrativa interior, cada foto, uma viagem pelo pecado. Livre-se disso em nome de Jesus. Ao sairmos do culto hoje, nós rasgaremos este livro de Satanás também, jogá-lo-emos no lixo. E uma outra narrativa muito perigosa, a imaginação homossexual.
Às vezes, homens e mulheres tomados por Satanás começam a brigar dentro de si, em seu mais escondido interior, uma narrativa homossexual. Você não conta para ninguém. Não fala para ninguém porque é algo vergonhoso, mas dentro de si, aquela narrativa, aquela novela, aquele script prejudicial. E muitas vezes, esse script, ou narrativa, ou novela, torna-se realidade. Uma triste e vergonhosa realidade. Se isso já aconteceu, não se desespere, porque o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, purifica-nos de todo pecado. A recomendação de Paulo: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Vejamos agora o quarto livro de Satanás. Clopé. Eu não sei se essa palavra soa muito simpática. Clopé. Eu não sei se tem alguém escrevendo esse tipo de livro, mas pode levar ao inferno. Clopé significa furtos, roubos. É o roubo que não parece nem roubo nem assalto. Parece, às vezes, tino profissional. E o mais notório ladrão da história sagrada chamava-se Judas Iscariotes. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. João capítulo 12 e versículo 6. É claro que, aqui, ninguém se aventuraria, por exemplo, a pegar uma arma e a sair por essa rua ou por aquela a assaltar alguém. Isto é um assalto. É algo chocante. Precisa-se ter muita coragem ou ser muito usado por Satanás para assaltar alguém. Mas, às vezes, a pessoa se encoraja a furtar, a roubar, sem ninguém o perceber. Furtamos pequenas coisas porque estas coisas pequenas não farão falta a ninguém. Recebemos um troco errado, com dinheiro a mais, e não o devolvemos porque o dono daquele estabelecimento é rico. Recebemos em nossa encomenda alguns produtos a mais, porque a Amazon é riquíssima. O seu dono tem bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Então, este produto ou esta mercadoria não lhe fará qualquer falta. E vamos furtando. E não devolvemos nada. E acostumamo-nos. E em nosso interior, começamos a escrever um livro. Clopé. Olha, poderia ser um best-seller. Clopé. E vem a narrativa, e vai a narrativa, como eu posso obter mais vantagens, como posso furtar e roubar, assaltar não. Eu preciso de uma arma e não tenho tanta coragem para isso. Mas qual a diferença entre um assalto e um furto? Entre um roubo ostensivo e um roubo furtivo. Que diferença há? Irmãos, ambos levam ao inferno. Já vamos encerrar. Eu tenho um sobrinho chamado Renan. E ele contou-me certa vez o seu testemunho.
Ele estava com fome. A sua mãe não tinha nada em casa. Ele casou-se com a minha sobrinha. E ele, não sendo crente ainda, não conhecendo o Evangelho ainda, entrou num mercadinho perto de sua casa e roubou um pacote de biscoito. Em São Paulo é bolacha. Um pacote de biscoito. Depois que ele devorou aquele biscoito, ele foi tomado por um temor tão grande e pensou: agora vou para o inferno. Não há mais solução para a minha vida. Eu perdi a minha alma. E naquele desespero todo, ele veio a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Aceitou o Filho de Deus como seu Salvador, firmou-se. Aí ele disse: eu quero devolver aquele pacote de biscoito. Foi, comprou um pacote daquela marca, daquele jeitinho, e entrou furtivamente naquele mercado e deixou ali. Irmãos, tomemos cuidado com os furtos. Em nossas declarações pessoais, em nosso imposto de renda, vamos colocar exatamente o que é. Não vamos maquiar nada. Não, mas é ruim. É demasiado injusto, mas é imposto. É algo que nos é imposto pelo governo. E a Bíblia diz: a quem imposto, imposto. Não invente declarações falsas. E não vamos furtar a Deus também nos dízimos e ofertas. Aí vem aquela pergunta: eu devo pagar do líquido ou do bruto? Pague do bruto, porque assim você estará no mínimo certo. Não negue nada ao Senhor. Vamos deixar esse livro de Satanás chamado Clopé de lado. Vejam os senhores nessa operação Lava Jato. Nenhum desses senhores ilustres, bem falantes e bem posicionados socialmente, nenhum deles pegou uma arma e diz: isso é um assalto. Eles roubaram a nação furtivamente. No entanto, Deus está trazendo tudo à luz. Não ande com esse livro. Jogue-o agora no lixo. Não o leve para casa. Um outro livro de Satanás, chamado Pseudo-Martiria, ou Falsos Testemunhos. 1 Reis, capítulo 21 e 13. Jezabel, a maior caluniadora da história sagrada. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele, de Nabote, e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. 1 Reis 21 e 13. Nabote, como todos nós sabemos, tinha uma vinha bonita. Era a sua herança, era a sua propriedade, e ele a recebera de seus pais. Segundo a lei de Moisés, não poderia dispor dela para nada. Acabe a quis, cobiçou-a, mas sabia que havia um entrave muito grande até para ele, rei de Israel. Mas Jezabel escreveu um livro chamado Pseudo-Martiria. Sim, senhores, Pseudo-Martiria. Foi uma narrativa que ela criou dentro de si, em seu coração, para apossar-se da vinha de Nabote. Ela criou um falso testemunho. E quantas vezes, em nosso local de trabalho, não criamos um falso testemunho, um pseudo-martiria,
para que o nosso colega não prospere, não vá adiante, não ascenda a esta ou aquela posição. Quantas vezes não criamos uma narrativa interior para alterar a biografia de um homem ou de uma mulher, ou mesmo de uma criança, porque temos inveja dela? Não lhe suportamos o êxito, o sucesso. Não podemos sequer ver-lhe as bênçãos. Queremos prejudicá-la. Mas saiba de uma coisa, que as bênçãos que o Senhor preparou para este irmão, para aquela irmã, para aquele senhor ou para aquela criança, não sairão de suas mãos. Hoje você pode até prejudicar este irmão ou aquela irmã com uma pseudo-martiria, mas o Senhor, lá na frente, pegá-lo-á. O Senhor não o deixará impune. Muito cuidado com isso. Chega de falsos testemunhos e mentiras entre o povo de Deus. Você quer crescer profissionalmente? Cresça pelos seus próprios méritos. Estude. Estude. E não fique aqui e ali a criar narrativas ou a fazer notas de rodapé na biografia de seus irmãos para prejudicá-lo. O Senhor o desmascarará mais cedo ou mais tarde. Muito cuidado com isso. Finalmente, irmãos, passamos da hora. Finalmente, o último livro. Ainda bem que Satanás só escreveu 5. O Anticristo, esse quinto e último livro, chama-se Blasfemia ou Blasfêmias. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 e 6. Os irmãos observaram. Primeiro livro, Fonos, mortes. O segundo, Moiqueia, adultérios, sempre no plural. Porneia, prostituição ou prostituições, plural também. Depois, pseudo-martiria, clopé e, finalmente, blasfêmias. Aí, depois de todos esses livros, depois de você escrever todos esses livros, Satanás inspira-o a escrever a sua obra-prima. Blasfêmias contra Deus. Você agora já está tão traspassado, a sua consciência está tão cauterizada, que você já blasfema do Senhor. É um pecado teológico. O pecado começou na carne e agora termina no seu próprio espírito. E você está blasfemando contra Deus. Está falando coisas contra o Senhor, contra a sua igreja, contra os céus e contra os que habitam no céu. É o que fará o anticristo no período da 70ª semana de Daniel. Vamos sair desta biblioteca de Satanás? Fiquemos em pé. Os irmãos querem sair dessa biblioteca de Satanás? Vamos jogar esses livros fora? Vamos? Agora nós vamos entrar na biblioteca de Deus. Por favor, abram comigo Filipenses capítulo 4, 8 e 9. A Bíblia diz o quê? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, primeiro livro de Deus, tudo que é respeitável, segundo livro de Deus, tudo que é justo, terceiro livro de Deus, tudo que é puro,
quarto livro de Deus. Tudo que é amável, quinto livro de Deus. Tudo que é de boa fama, sexto livro de Deus. Se há alguma virtude, sexto livro de Deus. Se algum louvor, sétimo livro de Deus. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E a obra-prima de Deus, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. E agora, o livro dos livros, e o Deus de paz será convosco. Vamos jogar os livros de Satanás na lata do lixo e vamos entrar na biblioteca de Deus.